Bem-vindo, caro teleouvinte! Bem-vindo a mais uma série da Bomba na História! Depois desta pausa para as atividades de veraneio, onde incluímos esse extraordinário desporto de toca e foge do Covid-19, a Telebomba está de volta e acessível à distância de um telemóvel, de um tablet ou de um computador. Esperamos que continue a ser do agrado de todos aqueles que se interessam pelo conhecimento histórico e artístico e também que seja de particular interesse para aqueles que, sim senhor, não tendo o que fazer, só vêm aqui para criticar. Acresce dizer que nestes tempos de pseudo-normalidade há que ter comportamentos responsáveis, matéria em dia, claro. Não estamos a falar de máscaras, claro que não. Mas ter o parlápio todo organizadinho, caderno diário em bom, estudo ali ao ponto, dúvidas tiradas a tempo e, claro, o essencial também se impõe nos dias de hoje. Não se esqueça, teleouvinte, usa máscara, ande com a fita métrica na algibeira, derivado ao distanciamento social. E é isto, caro teleouvinte, bem-vindos e um excelente ano letivo. Está no ar a Telebomba. Hoje iniciaremos esse tema longo, extenso, mas muito interessante, que é a cultura do palácio. Telebomba no ar! Bombemos juntos! O final da Idade Média foi marcado por uma série de catástrofes e crises que abalaram as sociedades europeias. Enquanto a fome, as pragas e a peste negra dizimaram grande parte da população e generalizaram um clima de medo e desconfiança, a Igreja Católica entrou na sua maior crise com o grande cisma do Ocidente entre 1378 e 1417 e, a par dele, a queda do Império Bizantino ao Oriente. Com a tomada de Constantinopla, atualmente a cidade de Istambul, na Turquia, em 1453 pelos turcos otomanos convertidos ao islamismo, os intelectuais e artistas bizantinos retiraram-se para a Itália, levando com eles a tradição cultural clássica de raízes gregas, que se viria a refletir no processo de renovação cultural e artística do Quattrocento italiano, isto é, o século XV. Todavia, apesar da aparente desagregação registada pela Europa, fora germinando um crescente otimismo e crença nas potencialidades do homem. E renasceu uma nova consciência do seu lugar no mundo, o que, associado ao interesse pela cultura da antiguidade greco-romana, foi decisivo para a formulação de uma nova ordem cultural. Com a dissipação da época medieval, emergiu um novo espírito alicerçado no renascimento do humanismo e do classicismo antigo. Antes de avançarmos, importa fazermos uma paragem para entendermos o que é que significam estes dois termos, humanismo e classicismo. O humanismo foi criado pelo erudito florentino Leonardo Bruni. O termo humanitas, humanismo, aplicava-se aos que professavam os studia humanitas, designando um conjunto de disciplinas a estudar nos autores clássicos, tais como a gramática, a retórica, a poesia e a história. Já o classicismo é um sistema artístico e literário que tem como referência
o estilo, o género ou a linguagem dos artistas e escritores da antiguidade greco-romana. A arte clássica procura atingir a perfeição ou o belo absoluto, conceitos fundados na pureza formal, no equilíbrio, na ordem, proporção e harmonia da obra. Foi então neste contexto que arquitetos, escultores, pintores e eruditos italianos tentaram superar as tentativas de reconciliação da fé cristã com o pensamento clássico iniciadas pelos teólogos do século XIII, elaborando uma nova arte tão clássica quanto cristã. Vários foram os acontecimentos que contribuíram para o surgimento de um novo movimento artístico em Itália no Quattrocento. Desde o século XII, a Itália integrava o Sacro Império Romano-Germânico, que se encontrava politicamente dividida em dois grupos. Um devoto ao Papa, outro obediente às ordens do imperador. Um interminável conflito saído desta partilha destruiu as velhas estruturas feudais, enfraqueceu as finanças e as famílias nobres e favoreceu a burguesia e os mercadores e comerciantes de cujo poder resultaram as cidades-estado e as grandes famílias burguesas do Renascimento. Apesar de instável e propícia a conspirações e assassinatos, esta situação política acabou por motivar as grandes construções, cada vez mais ousadas e inteligentes, mas favoreceu também a emergência de um novo tipo de artistas e intelectuais. Nesta nova sociedade cortesã, ávida de poder e glória, o Fausto, o aparato, os torneios e as festas, mas também a arquitetura, a pintura e a escultura, experimentam a sua influência. Os ricos mercadores, os comerciantes, os banqueiros e, em geral, toda a burguesia vai disputar para as suas cortes os artistas mais aclamados. Vai construir os palácios mais sumptuosos e enriquecer-se de obras de arte, representativas de um espírito novo ancorado à antiguidade clássica. Assim se difunde o estilo do Renascimento, num processo de mudanças profundas que marca a transição da Idade Média para a Idade Moderna. No princípio do Quattrocento, a Itália não tinha uma unidade política. Encontrava-se dividida numa série de ducados, repúblicas e reinos soberanos, representados por cidades-estado rivais entre si e em permanentes conflitos armados. Porém, desta rivalidade haveria de resultar o fomento de grandes realizações artísticas e arquitetónicas com que cada cidade pretendia superiorizar-se, no que se traduziu num dos mais frutíferos períodos de criação artística da história. Isto foi possível graças à existência de uma classe de banqueiros, comerciantes e mercadores muito cultos, que não só se transformaram nos principais protetores das artes, os mecenas, mas também personificaram o modelo ideal do homem do Renascimento, que se interessavam por política e estratégia militar, a arte da guerra, dotavam as suas bibliotecas de autores clássicos, eram colecionadores de manuscritos antigos e de obras de arte, revelavam bom entendimento em pintura, escultura e arquitetura e apreciavam reunir artistas, escritores e filósofos que dinamizavam
amplas discussões eruditas nos seus palácios. No contexto dos conflitos entre cidades-estado, Florença destacou-se por volta de 1400 ao obter importante vitória sobre Milão, evitando o alastramento do seu poder hegemónico sobre toda a península. Este facto, que tornou Florença no modelo de república livre, fez renascer nos florentinos o orgulho cívico e patriótico, cuja referência era a antiga Atenas. E os ideais humanistas de renascimento do classicismo, no qual o culto das artes, das letras, das ideias e da música tinha um lugar privilegiado. Para além disto, Florença beneficiou de uma situação económica muito favorável e de um conjunto de artistas e de mecenas notáveis, onde se destacou Lourenço de Médicis, que contribuíram para a eclosão do Renascimento nesta cidade. Aqui, homens como Marsilio Ficino, Pico della Mirandola e Alberti, o arquiteto teórico do Renascimento, empenharam-se em conciliar o pensamento platónico com a doutrina cristã, reconciliando a espiritualidade cristã com os fundamentos do classicismo. Estas figuras notáveis pretendiam traduzir o seu pensamento em imagens sensíveis e belas, pois explicavam que a beleza exterior decorre do reflexo dos valores interiores e da nobreza da alma. Representando um extraordinário desenvolvimento da razão humana, o homem do Renascimento concebeu o cosmos como harmonia divina. Para ele, o universo, nascido de Deus, era forma e medida, proporção e harmonia, pureza e perfeição. Assim se irá desenhar um artista complexo, múltiplo e entusiasta, apaixonado, mas também inquieto, idealista e pragmático, que forja o futuro prescrutando o passado. Ao seguirem os modelos antigos, estes artistas tiveram plena consciência de estar inaugurando uma nova época, rompendo com o anterior e salvando a arte da imparável decadência que, segundo eles, tinham caracterizado o modo gótico. Para os humanistas italianos, os últimos 10 séculos de história evocavam um período bárbaro e grosseiro que intermediava entre a venerada antiguidade greco-romana e o seu próprio tempo. Agora, propunham-se igualar os feitos intelectuais e artísticos dos seus antigos. O principal motor desta evolução artística foi a atração pelo naturalismo que desde o século XIV se exprimia na Toscana com Giotto e com o Pisano. É que também a antiguidade se encontrava ancorada ao naturalismo e à anatomia, e soubera encontrar uma expressão plástica na beleza humana. E era precisamente este sentido de volume, de modelado, de expressão do movimento e da composição das figuras entre si, que testemunhavam os baixos relevos e estátuas presentes em grande número em Itália, reminiscentes ainda da civilização greco-romana. Da exigência do naturalismo irá nascer o estudo do espaço e da codificação da sua representação numa disciplina geométrica, a perspectiva linear. Por outro lado,
do contexto de renovação social e cultural, a obra irá adquirir a sua independência e o artista a sua autonomia. Agora, a obra de arte já não é apreciada pela sua fidelidade ao programa iconográfico, pela qualidade dos materiais empregues ou pela precisão da execução, mas antes pelo nível de invenção, pela subtileza da forma e pela originalidade da inspiração, marcas que doravante distinguirão um grande artista. De um novo enquadramento do homem no mundo e dos novos valores associados ao indivíduo, enquadrados num sistema de pensamento antropocêntrico, o homem no centro do universo, decorreu necessariamente uma nova concepção do universo. Para os renascentistas, o ser humano continuava a ser uma obra de Deus, contudo, possuidor de livre-arbítrio para decidir sobre o seu destino. Exaltando a dignidade do ser humano e a maravilha da sua obra, os humanistas conceberam o mundo e a história como registro das elevadas criações humanas, mais do que como resultado inevitável do desígnio de Deus. O artista renascentista submeteu, portanto, o sensorial ao racional. Daqui resultando uma necessidade de traduzir o mundo tal como ele era percepcionado pelos olhos. Para tal, serviu-se de instrumentos que permitiram obter uma obra de verdade, de perfeição e de imitação da natureza. Para tal, o artista do Renascimento utilizou a técnica da pintura a óleo, que conferia grande realismo e verosimilhança às cores. Mas também, e como já falamos, a perspectiva linear, um método que possibilitava a representação do espaço e das formas de modo rigoroso e racional. A ancoragem cultural nas fontes clássicas e a definição de uma nova relação do homem com o mundo não foram os únicos aspectos a caracterizar o Renascimento, enquanto movimento artístico e cultural. Com o Renascimento, também o estatuto e o papel do artista na sociedade conheceu um novo enquadramento cultural e social. Dominado pela imensa curiosidade de se conhecer a si próprio e de descobrir o mundo que o rodeava, o artista passou a ser, por natureza, um humanista, um homem de um saber universal. Paradigma desta atitude foi Leonardo da Vinci, pintor, escultor, arquiteto, engenheiro, filósofo, matemático, anatomista, botânico e um homem de uma insaciável sede de saber e de explicar o mundo à sua volta. Elevado à condição de erudito, o artista podia agora individualizar a sua obra, assinando-a e distinguindo o papel do autor no processo criativo. Entre o século VII e XV, as repúblicas de Génova e de Veneza detiveram o monopólio do comércio europeu com o Médio Oriente, dominando todo o mar Mediterrâneo e o Mar Morto. Mantiveram rotas marítimas que comercializavam seda, especiarias, incensos, ervas e drogas utilizadas na medicina, o que as tornou cidades-estado muito ricas. Todavia, após a tomada de Constantinopla em 1453, os turcos otomanos bloquearam estas rotas comerciais. Era então preciso encontrar uma alternativa.
Facto que motivou a procura de um caminho marítimo pelo Atlântico que estabelecesse a ligação ao Oriente Asiático. Assim se desencadeou a Era dos Descobrimentos, que, entre os séculos XV e XVI, levou os europeus a explorar o globo terrestre e a encontrar povos, terras e culturas nunca antes conhecidas. Coincidindo com a eclosão do Renascimento e a ascensão do humanismo, os descobrimentos não deixaram de ser um importante motor para o início da modernidade, estimulando a descoberta e o conhecimento, a criação artística e a pesquisa científica e promoveu o desenvolvimento das sociedades. Como todos sabem, a expansão ultramarina foi iniciada por Portugal com a tomada da cidade de Ceuta em 1415. A propósito desta conquista, vamos assistir dentro de momentos a um pequeno vídeo elaborado pelo Centro de Investigação CHAM da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, onde ficamos a conhecer um pouco mais sobre o impacto desta conquista, quer na cidade de Ceuta, quer na cidade de Lisboa. A 25 de julho de 1415 saiu de Lisboa uma grande frota liderada pelo rei de Portugal, Dom João I. No dia 21 de agosto, conquistou a cidade de Ceuta, alterando substancialmente as relações entre a Península Ibérica e o Norte de África e assinalando deste modo o início da expansão europeia no mundo. Mas 1415 marcou também e decisivamente a história de duas cidades, Lisboa e Ceuta. Antes de 1415, Lisboa era uma cidade centrada na colina do Castelo de São Jorge, a velha alcáçova islâmica que as tropas do primeiro rei de Portugal tinham conquistado em 1147. O casario, protegido pela muralha tardo-romana, estendia-se pela encosta. Com ruas intrincadas, herdadas da velha medina islâmica Al-Uzbuna, alcançava uma extensão que não devia superar os 16 hectares. Progressivamente, a cidade transbordou esse recinto, formando-se arrabaldes. Primeiro surgiu a moraria, morada dos muçulmanos que ficaram em Lisboa. Depois, povoou-se a Baixa, uma área sempre ligada ao artesanato e ao comércio marítimo. Entre 1373 e 1375, a cidade foi novamente muralhada. Agora, a linha de defesa incluía as colinas dominadas pelos complexos monásticos, principais elementos ordenadores do espaço urbano. Nesta altura, a cidade alcançava cerca de 113 hectares. Nos séculos XII e XIII, Ceuta converteu-se numa próspera cidade, centro do comércio entre o Mediterrâneo e o norte de África Ocidental. No momento da sua máxima expansão, estendia-se por 300 hectares. A população rondaria os 30.000 habitantes, número que pode ter aumentado no século XIV. A Medina de Ceuta, onde se encontravam alguns dos mais importantes edifícios, ocupava a zona mais estreita da Península Ceuti.
estava completamente cercada por uma sólida muralha construída no século X sob o Califado Cordovês. Surgiram logo arrabaldes. O exterior concentrava as mais importantes atividades artesanais, estendendo-se até Afrag, a cidade construída em 1328 pelos Mirínidas. A este, a população ocupou primeiro as zonas mais baixas da Baía Norte, alcançando depois as mais elevadas a sul. Mais afastado estava Yahal al-Mina, rodeado de muralhas, de onde se controlava o Estreito de Gibraltar. A expansão portuguesa acelerou extraordinariamente o crescimento de Lisboa, sobretudo na frente marítima, em áreas como Cata que Farás, hoje o Cais do Cedré, onde se desenvolveu intensa atividade naval, artesanal e comercial. O surto urbano atingiu particularmente expressão no lado ocidental da cidade, primeiro em urbanizações ainda dentro das muralhas, depois na encosta da Vila Nova de Andrade, hoje o Bairro Alto. Assim, no século e meio após 1415, a população lisboeta duplicou. Por oposição, a Ceuta portuguesa, encravada em território muçulmano, reduziu-se radicalmente. Os arrabaldes sofreram um progressivo abandono, sendo utilizados como hortas e pastagens destinadas a suprir as necessidades da população. Este facto provocou um lento enterramento das estruturas islâmicas que, por isso, se conservam excepcionalmente. Os portugueses estabeleceram-se na antiga Medina, um espaço de apenas 8 hectares, mais fácil de defender, com uma população de 2.000 a 2.500 homens. Neste contexto, a defesa adquiriu em Ceuta uma importância decisiva. As muralhas herdadas da época islâmica foram reparadas parcialmente, mantendo a sua estrutura. Na viragem dos séculos XV e XVI, o desenvolvimento da artilharia pirobalística obrigou a adaptá-las aos novos desafios da arte da guerra. Especialmente notáveis foram as obras na frente ocidental, a mais exposta aos ataques. Na década de 1540, ergueram-se as muralhas reais, potentes cortinas flanqueadas por 2 baluartes, protegidas por um fosso navegável. Já as velhas muralhas medievais de Lisboa foram se tornando invisíveis no interior das novas construções. Alguns dos novos palácios da nobreza endinheirada pela expansão além-mar localizaram-se precisamente sobre as antigas cortinas. A defesa de Lisboa fazia-se agora na Foz do Tejo, para onde se voltava o destino do país. A uma primeira linha assente nas torres da Caparica e de Belém e na mais longínqua posição de Cascais, fortificações que faziam a transição entre a guerra medieval e moderna, seguiu-se uma segunda linha assente nas fortalezas abaluartadas de São Julião da Barra e de São Lourenço do Bugio, herdeiras da inovação técnica ensaiada décadas antes em Ceuta. Um fenómeno comum às duas cidades foi o da reorganização urbanística, muito influenciada pelos conceitos estéticos e funcionais do Renascimento italiano. O desejo de monumentalização do espaço público deu origem a novas praças marcadas por edifícios de poder de grande esplendor arquitetónico. Em Lisboa destaca-se o Terreiro do Paço, espaço conquistado ao Rio, onde se ergueu uma nova residência real nos primeiros anos do século XVI, o Paço da Ribeira. O novo paço incluía nas suas dependências os organismos logísticos e de controlo da expansão marítima. A cenografia era completada pela Misericórdia, irmandade criada anos antes no quadro da renovação da assistência social em Portugal. Outra praça principal era o Rossio, onde se ergueu pela mesma época o imponente Hospital Real de Todos os Santos, ao lado do convento medieval de São Domingos. Também enquadrado nos novos conceitos assistenciais, foi uma verdadeira escola médica no quadro da expansão portuguesa. Em Ceuta, foram aplicados conceitos semelhantes com a abertura de uma grande praça, hoje chamada de África, em torno da qual se dispunham os principais poderes da cidade, como ainda hoje acontece. De um lado, o Palácio do Governador, inserido no perímetro da velha Alcáçova Islâmica. Ao sul, a Catedral sobre a antiga Mesquita Maior
e o convento de Santiago dos Frades Franciscanos, integrando a antiga madraça Al-Jadida. Ao norte, a Igreja de Nossa Senhora de África, albergando a imagem enviada pelo infante Dom Henrique, que ainda hoje sustenta nas mãos o hálio, símbolo do arrojo do primeiro capitão português, Dom Pedro de Menezes, que aceitou comandar a cidade com meios muito precários face aos enormes desafios militares. Outra tendência comum a ambas as cidades é a definição de arruamentos mais regulares, rasgando-se novas artérias em tecidos pré-existentes. Em Lisboa, destacam-se a Rua Nova dos Mercadores e a Rua Nova del Rei, a primeira paralela à Frente Marítima e a segunda ligando as duas principais praças, o Terreiro do Paço e o Rocio. Nota-se nestas novas artérias uma preocupação pela fluidez da circulação, eliminando-se balcões avançados e poiais, bem como um novo espírito de higienização através do seu calcetamento e introdução de sistemas de canalização para esgotos. Em Ceuta, a informação é mais escassa, embora estas tendências pareçam estar presentes. O sistema viário tinha como principal eixo a Rua Direita, a atual Calle Haudenes, complementada por ruas paralelas e travessas às muralhas, compondo quarteirões bastante regulares. Às novas formas urbanas corresponderam novos hábitos, mercê também das vias abertas pelo comércio oceânico. A arqueologia testemunha as mutações nas redes de abastecimento às duas cidades após 1415. Lisboa, que recebera anteriormente produtos oriundos preferencialmente de regiões europeias, como a Flandres, a Inglaterra, a Bretanha ou o sudoeste francês, viu no século XV intensificarem-se os laços com o sul peninsular, além do noroeste italiano ou a Renânia, surgindo no século XVI as porcelanas chinesas, símbolo desta economia planetária. Ceuta, que no século XIV recebera objetos de várias partes do mundo islâmico, especialmente do reino Nazarí de Granada, com o qual mantinha intensas relações comerciais, passou em 1415 a ser abastecida pela Casa de Ceuta, um organismo instalado na Ribeira de Lisboa que tinha por missão o seu provimento. A proximidade com a Andaluzia acabou por converter esta região num grande centro abastecedor de Ceuta, como atestam os achados cerâmicos. A integração da cidade nas redes comerciais transoceânicas é testemunhada pelos achados de objetos italianos, centro-europeus, portugueses e asiáticos, embora estes últimos de forma minoritária. Também se evidenciam no registro arqueológico cerâmicas modeladas à mão, possivelmente de origem local, sugerindo trocas com as populações norte-africanas vizinhas. Em suma, 1415 marcou para Lisboa e Ceuta um ponto de viragem nas respectivas histórias, cujos reflexos chegam aos nossos dias. Se os caminhos da história acabaram por separar os seus destinos, a memória deste período perdurou nos séculos. Ficaram expressões simbólicas, como a partilha de uma mesma bandeira, a troca de topónimos nas principais artérias das cidades, a edificação de monumentos evocadores ou expressões literárias e artísticas de diversa natureza. Talvez também num mesmo destino, menos concreto, mas eventualmente mais profundo. A expansão ultramarina conheceria o seu apogeu entre 1492 e 1522. Nestes 30 anos que mudaram o mundo, portugueses e espanhóis desenvolveram explorações marítimas intercontinentais e estabeleceram novas rotas comerciais com o Novo Mundo, África, Ásia e América. Deste modo, o comércio através do Oceano Atlântico pôs fim ao monopólio comercial das cidades italianas pelo Mediterrâneo e também da Alemanha no Mar Báltico, deslocando o centro da economia mundial para a Europa Ocidental. Antuérpia, nos Países Baixos, era uma das cidades mais ricas da Europa. Do intenso contacto entre a Europa e os novos continentes,
resultaria não só a introdução de novos produtos no mercado europeu, como seda, especiarias, açúcar, milho, cacau, tabaco, entre muitos outros, como também a transferência de populações humanas, de culturas e de ideias, bem como de doenças transmissíveis, naquele que foi um dos mais significativos fenómenos de globalização económica, social e cultural de toda a história. Tratou-se de um intercâmbio comercial, social e cultural que provocou inevitavelmente alterações nas sociedades europeias e influenciou esse movimento de renovação artística, cultural e científica que foi o Renascimento. Surgiram impérios coloniais, fomentados pelas grandes potências europeias, que aí impuseram as suas culturas e religiões, e um domínio agressivo sobre as populações indígenas. Tornou-se frequente o tráfico de escravos africanos para trabalhar nos campos de algodão, milho e mandioca, o que também viria a modificar o contexto social das populações no Brasil e na América do Norte. Mas, enquanto os cofres das realezas europeias eram enriquecidos pelo ouro e prata provenientes da América Latina, da China, chegavam as sedas e as porcelanas convertidos em produtos de luxo das cortes aristocráticas e burguesas. E foi assim, caro teleouvinte, que damos por terminada esta primeira emissão desta nova temporada da Telebumba. Esperamos que tenha sido do agrado de todos e que seja uma ferramenta importante para o alargamento e consolidação dos conhecimentos. Antes de nos despedirmos e como é habitual, apresentamos o tema da próxima emissão. Nele continuaremos a falar da cultura do palácio e, curiosamente, falaremos exatamente de palácios, essas habitações das elites. Até lá, visite-nos ou revisite-nos no canal de sempre do YouTuber. E não esqueça, associe-se a este grande movimento. #Eu aprendi com a Bumba. Telebumba no ar. Bombemos juntos!